Fala, meu vencedor e minha vencedora! Hoje nós vamos falar sobre as melhores palavras em uma redação. Palavras preciosas, palavras de persuasão para ganhar o coração aí do corretor. Bem, eu sou o professor Paulinho Curirim, professor de redação específico, discursiva, e neste canal você vai aprender sem enrolação. Na aula, no vídeo passado, vídeo anterior, você assistiu as palavras que não deveriam existir em uma redação e uma discursiva. Isso porque tira o prestígio de toda a redação. Vou só fazer uma retomada. Aquelas palavras tipo atualmente, hoje em dia, é notório, por fim, demonstram que o candidato não tem conhecimento linguístico. Não agrada o coração do corretor. E o nosso objetivo aqui, com certeza, é ganhar esse coração aí, é agradar esse corretor, a fim de que ele dê, então, mais valor, né, na discursiva e acredite que você escreva aí, né, de uma forma mais bem feita, mais preciosa, é ou não é? E aí eu fiquei prometendo para vocês, dei um spoiler sobre esse vídeo que é relacionado à preciosidade. Então, sem demora, vem comigo para a gente aprender algumas palavras e o porquê. O porquê dessas palavras aí serem tão assim importantes. Então pega o bizu e vem comigo, ó. A primeira palavra preciosa, deixa eu colocar aqui, né, palavras preciosas aqui pra gente começar. Palavras, preciosas, palavras que são diferenciadas por serem preciosas, elas têm aí mais valor, ok? Bem, eu já vou começar aqui com a expressão mormente. E por que mormente é interessante? Em vez de uma expressão igual inicialmente, primeiramente, porque é a mesma coisa de inicialmente. Porque mormente, você tem aí uma característica lá do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você não leu, não tem problema, mas assim, o seu corretor leu, a sua corretora leu. Então, quando lá no seu segundo parágrafo você usar mormente, o corretor estiver lendo isso, ele vai ter um espírito de nostalgia. Falar, nossa, que interessante, cara. Ele usou uma linguagem machadiana dentro da redação. Então é muito interessante, é bom. Existem professores que não gostam porque falam, mas é uma linguagem muito antiga, não sei o quê. Mas esses professores não têm que gostar. Os corretores é que precisam gostar. Beleza? Então já pega esse bizu aí, mormente, sempre com uma vírgula depois. Eu costumo falar que depois de conjunção, vírgula marcação. Então, mormente, para o segundo parágrafo, fica lindo, né? Ademais e outrossim também fica muito legal, mas não para o segundo parágrafo, seria ali para o terceiro parágrafo, uma ideia para amarrar. Por quê, Curirim? Porque ademais e outrossim é o mesmo que além disso. Então não quer dizer que inicialmente ou além disso seja feio, não é isso, é porque é uma linguagem mais preciosa, então em um momento ou outro você usa essas palavras. Curirim, mas não é perigoso eu usar uma palavra dessa e depois ficar escrevendo tudo muito feio? Aí ele não vai perceber que eu só decorei uma ou outra palavra? Não, o corretor ele não tem tempo para ficar achando, ele não tem tempo para ficar achando, tá? Eu comentei isso em algum dos vídeos aqui, que o corretor ele trabalha muito rápido porque ele ganha sobre a quantidade de correções, né? E não sobre um valor geral. Corrige a prova do Enem, vou te dar 3 mil para corrigir. Não. É sobre a quantidade. Então, quanto mais, melhor. Isso serve também para o concurso. Deu exemplo do Enem, mas serve também para o concurso, ok? Então, quanto mais produzir, melhor. Vamos lá, continuando. Na hora de finalizar o texto, por exemplo, muita gente tem mania de colocar por fim, portanto, por fim, portanto é interessante. Agora, por fim não, né? Por fim conclui-se, é horroroso. Aí você pode usar destarte, por conseguinte, fica lindo. E tem a mesma característica que eu acabei de falar aqui para vocês, que é o quê? Por fim. Só que por fim é meio que óbvio, todo mundo usa e tal, né? Já destarte, por conseguinte, é diferente. Tá. Muita gente quer falar mal do governo. Eu não indicaria isso para vocês. Isso porque quem vai pagar o corretor, que é o que a gente tem que agradar, né? É justamente o governo, beleza? O Estado. Então eu não usaria, o governo erra, o governo falha de forma assim direta, sabe? Eu usaria algo mais precioso para poder falar isso. Tipo, o governo negligencia, sem acento, porque é negligencia. Se fosse negligência, aí tinha um acento circunflexo no em aqui, né? Que aí vira uma paroxítona. Ok? Terminado de tom. Então, negligencia. Deixa eu só apagar essa primeira parte aqui, porque ali pareceu um negligencia. Ok? Então tá bom. Que é o quê? É o mesmo que o governo comete algumas falhas, tá bom? Mas não de forma direta, meio que você tá batendo com luva, então ele aceita isso, fica bem legal,
tá? Negligencia. Eu coloquei falhas ali, gente, mas aí seriam várias negligências, né? É só falha, tá bom? Falha aqui, ó. Eu tenho uma seguinte expressão que eu gosto muito de usar, que é premissa. Quando você quer citar algo que você não sabe de forma idêntica, você só quer falar mais ou menos, só quer falar a ideia central, premissa é muito bom. Isso porque quando você fala assim, ó, a premissa do filósofo Thomas Hobbes é de que o homem é o lobo do próprio homem. Às vezes você não sabe dentro, você não sabe se é bem, será que é o lobo do próprio homem mesmo? Você não sabe se é. Então você coloca a premissa, porque aí fala que é a ideia central, a ideia principal, a ideia. A premissa de Zygmunt Bauman é que existe uma modernidade líquida nas relações sociais. Entendeu? A premissa meio que joga assim para cima, aleatoriamente. Então, muito bom. Essa expressão é interessante quando você quer fazer uma citação. Você consegue aí meio que persuadir, falando, corretor, eu vou falar só mais ou menos, tá? Só a ideia principal. A premissa do artigo 5º é que todos são iguais perante a lei. Mas não é só isso que fala no artigo 5º da Constituição. Fala até sobre direito de ir e vir. Você sabia que fala até sobre tortura, pena de morte em tempos de guerra, no artigo 5º da Constituição? Então, assim, só pra você ter uma noção. Então, eu falar premissa quer dizer que eu tô falando assim, a máxima do artigo 5º. Beleza? Para continuar, vou te pedir um negócio. Uma pausazinha só para poder continuar aqui. Deixe seu like, curta, né? Compartilhe, salve. E se ainda não se inscreveu, se inscreva, porque toda semana eu tô postando vídeos que, vão contribuir com a sua aprovação. Eu posto diariamente lá no meu Instagram e sempre tenho postado pessoas que alcançaram a aprovação mediante esses bizus, né? Essas dicas e etc. Então, assim, não custa nada. Já deixe seu like para fortalecer, já comente aí se gostou, né? Compartilhe, salve aí, se inscreva, tá? Vamos fazer o que é preciso ser feito que vai dar tudo certo. Continuando. Vou aqui para outra parte. Bem, agora eu vou colocar algumas palavrinhas aqui que elas ajudam em alguns momentos. Por exemplo, a maioria dos temas são problemas, correto? São problemas. Então, em vez de escrever problema, você pode escrever mazelas ou entraves, que é a mesma coisa de problemas, que eu acabei de falar, ó. Problemas. A maioria dos temas aí, você vai ter um problema para resolver. Violência contra a mulher, problema. Discriminação e preconceito, problema. Alcoolemia no trânsito, direção, problema. A falta de democratização no Brasil, problema. Então, os impactos da inteligência artificial, não sei o que, problema. Então, você vai poder usar essa expressão aí com certeza, né? Inclusive, como existe problema, muito provavelmente você vai ter que usar essa expressão aqui, ó. Mitigar, vai ter que usar. Atenuar. Por que você vai ter que usar isso aqui? Porque se existe problema, em algum momento da sua redação, da sua discursiva, enfim, você vai ter que colocar algo para diminuir. Então, você vai escrever lá, a fim de mitigar esses problemas, a fim de reduzir, né? E aí você coloca mitigar, atenuar, reduzir, minimizar, ok? Beleza? Fica bem legal aí, bem legal para vocês usarem também, ok? Se você for usar algo para contribuir, para favorecer, eu tenho uma expressão que eu gosto muito, ó. Fomentar. Isso fomenta. Isso faz o quê? Isso valida, é o mesmo que validar, tá? Quando você for fazer algo relacionado a corrigir, olha que legal, cuidado para não errar, hein? Retificar, é importante que o Estado retifique a infraestrutura precária de alguma coisa. Então, corrija, né? Nesse caso aqui, corrigir é interessante. As ações que têm ocorrido no Brasil, elas são abomináveis, elas são execráveis. Olha isso, execrável é o mesmo que abominável, é o mesmo que horroroso, abominável, tá? Então tudo isso aqui aumenta seu repertório e te dá mais condição de escrever aí com qualidade, persuade no corretor, tá? Tira um print, mas além de tirar o print, também faz aí a sua anotação. É bom você ter um caderninho separado aí só para as técnicas com o Lean, porque toda semana vai ter aí, eu te garanto. Já tem alguns meses, para dizer aí anos, né? Que lá no Instagram eu posto, por exemplo, todos os dias. Então eu prometo e cumpro, então toda semana vai ter, e conforme for aí a vinculação desses vídeos, né, compartilhamentos, número de inscrição aí, a gente vai postando também, quem sabe aí chega um dia de colocar, de postar, de publicar vídeos aí diariamente também, não é verdade?
Então, pega o bizu, é tudo nosso, nada deles. Se você ainda não fez o que eu te pedi aí, por favor, faça, ajuda aí o Instagram, o canal aí, enfim, crescer. Valeu? Pega o bizu, sem enrolação, muita redação. Pra cima é tudo nosso, nada deles. Nós somos Tim Curirim. Pega o bizu, vamos que vamos. Valeu, galera. Tamo junto.